Fala pessoal, estamos aqui hoje no primeiro episódio do programa Carreira Pujante. Nós temos a honra aqui de receber esse amigo aí, referência, que é o Dr. Francisco de Godoy Bueno. Ele que é advogado, foi graduado, mestre, doutorado, fez doutorado também pela Universidade de São Paulo, a USP, lá no Largo de São Francisco. Ele também que é conselheiro hoje da Sociedade Rural Brasileira, atua aqui diretamente no Instituto Pensar Agro, em Brasília, na Comissão de Direito de Propriedade, um verdadeiro militante aí nas causas do direito agrário e em toda a produção acadêmica que a gente vê. Tem algumas obras publicadas, e a gente tem uma satisfação aqui, agradecer primeiro por você ter aceitado, Francisco, esse convite, de estar aqui incentivando um projeto como a Pujante, a gente que já está aí com, hoje que nós estamos aqui nessa gravação, já com quase 2.000 advogados de todos os cantos do país. Literalmente tem de todos os estados do país e espero que as pessoas escutem agora e quem escutar no futuro saiba que a gente terá crescido aí, se Deus quiser. Então, seja muito bem-vindo. Que a gente possa aqui, pessoal, e até fazendo uma introdução, o Carreira Pujante ele foi criado para que quem esteja começando ou queira buscar uma transição de carreira possa se inspirar nos principais nomes, naqueles nomes de profissionais que são sérios, que levam o direito aplicado ao agro, o direito agrário, o direito do agronegócio, chamem como quiser, levem ele de forma séria, com dedicação e aprofundamento teórico. Então, Francisco, queria primeiro aí, depois de te dar as boas-vindas, fazer uma pergunta. Como que você começou e qual que foi seu primeiro contato com agro? Você já imaginava isso desde a faculdade, que você trabalharia com direito agrário, ou isso foi por algum contato profissional, por alguma vivência familiar? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Wander, a oportunidade de participar desse programa. Queria dar os parabéns para você por toda a capacidade de mobilização que você tem demonstrado, por esse projeto muito bacana que é o Pujante, que realmente tem um poder transformador aí de trazer jovens e jovens advogados, velhos também. Me sinto muito integrado em participar da comunidade do Pujante. Nem sempre conseguimos acompanhar todas as mensagens, mas É bastante. sem dúvida é muito bom essa conexão, né, que hoje a tecnologia nos permite, dando visibilidade, dando possibilidade na troca de ideias, e acho que com certeza isso vai ser muito bom para o setor e para o país como um todo, e sobretudo para os advogados que participam de mais essa corrente, né? Tenho certeza o setor agropecuário é carente, né, de mão de obra qualificada. É importante que pessoas como você incentivem as pessoas a se aprofundarem nos temas, a realmente procurarem decisões e orientações adequadas para uma boa formatação jurídica dos negócios. Eh, e acho que cada vez mais com isso também que a gente possa melhorar, inclusive, a qualidade das decisões judiciais, do reconhecimento da sociedade do que é o setor. Eh, Bom, vou falar assim rapidamente aí, né? Não sei, sei que a gente tem bastante coisa para falar, é, Muito, é uma vida mas, de dedicação, né? mas eu comecei, né, em primeiro lugar, acho que desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser advogado, né? Meu pai era advogado, um advogado que já trabalhava bastante, ele não se dizia, não se reconhecia como um especialista em direito agrário, né, tinha feito a formação, fez uma formação primeiro ligada ao direito tributário e depois muito ligado mais ao direito comercial, mas meu pai era aquilo que era um advogado raiz, né, que tinha uma atuação muito artesanal. Meu pai trabalhou com grandes processualistas, meu pai trabalhou muito com o Dr. Teotônio Negrão, né, que ele está na cabeceira de todos os bons advogados que lidam com processo civil.
E sempre me levou para o escritório, desde cedo eu sempre quis ser advogado, né? Acho que essa era uma das poucas, é, uma das, uma das minhas vontades, desde o início. Que Mas legal. eu não tinha essa clareza, lógico, de qual que era a carreira que me pudesse me apaixonar. Quando eu me fui prestar vestibular, né, e acho que esse é um momento de muita importância na vida de todos aí, já faz um tempinho isso, foi em 99 para 2000, eu comecei, falei, bom, lógico, vou prestar direito e tal. Eu não era um ótimo aluno, não era uma pessoa dedicada aos estudos, eu tinha, pelo contrário, uma carreira esportiva que me exigia muito, né, no iatismo. Era atleta, era? Atleta de iatismo, velejava, corria vários campeonatos, o Brasil inteiro, Que fui bacana. os mundiais fora do país, na Holanda, na França, e corri meu último campeonato na Turquia. Quando eu voltei da Turquia, tive um bom resultado. Falei, bom, agora está na hora de estudar, né? Vou estudar, fazer cursinho, porque eu queria entrar numa boa faculdade. Isso, o meu pai, que tinha se formado na São Francisco, meu avô tinha se formado na São Francisco, e ele não imaginava nada diferente para mim. Era quase que uma obrigação que eu estudasse na São Francisco também. Seguir seu caminho. E não foi uma coisa fácil, né? Acabei fazendo, não entrando no vestibular no primeiro ano, fiz um ano de cursinho e felizmente consegui, né? Entrar na São Francisco. Acho que foi uma das grandes alegrias que eu pude dar para o meu pai, de poder iniciar meus estudos lá no Largo de São Francisco, onde eu fiz toda a minha formação. Tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de ter no diploma aqui na sala de reunião o diploma do meu pai e do meu avô, iguaizinhos aos meus. Bacana. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, eu já estava com a cabeça totalmente virada, né? Porque a minha mãe, a família da minha mãe sempre foi de negócios agrícolas. E a minha mãe tocava sozinha, meus pais eram separados. Minha mãe tocava fazenda, uma fazenda de pecuária lá em Araçatuba, sozinha, praticamente, né? E via que era muito difícil, não era uma coisa natural para ela, né? A posição da mulher ainda naquela época. Hoje, lógico, temos vários exemplos de sucesso, mas às vezes a gente, quando vê os exemplos de sucesso, é muito bom, mas a gente às vezes menospreza a dificuldade que a mulher tem para se inserir em determinados mercados e, sobretudo, na agropecuária, né, que é um ambiente machista, Com certeza. né, em que você precisa de uma percepção do outro, né, tem uma disparidade, uma assimetria grande de informação, um resquício cultural enorme. Então, eu via que a minha mãe tinha muita dificuldade e meu pai sempre incentivou muito que eu fosse, que eu ajudasse a minha mãe. Então, eu já, na época do cursinho, comecei a ir primeiro dirigindo para ela, quando eu tirei carta. Depois eu fui subindo, assim, aos poucos, lá o dia a dia da fazenda, de modo que hoje estou lá, né, vamos dizer, olha, minha atividade paralela é agropecuária. Agropecuária. Eu tenho aqui minha E atividade. ela produziu o que mesmo lá, Francisco? Era gado, a gente tinha um plantio de coco, né? De coco da Bahia, que a Uhum. gente teve um projeto lá interessante. Isso foi uma parte importante da minha dedicação, foi uma experiência empreendedora que eu tive, né? Chegamos a ter barraquinha de coco na cidade, Que bacana. fiz curso no Sebrae, por pouco não fizemos uma indústria, né? Assim, tivemos várias. Foi um grande aprendizado para mim, né? Porque eu era muito novo, tinha 19 anos e tal, Por tava. pouco não perdemos um agrarista aí para o mercado de coco aí. Por pouco não, por muito pouco, porque daí, logo que eu entrei na São Francisco, a minha mãe também, minha mãe é professora universitária, e ela sempre Aham. valorizou muito, o conhecimento, né? Acho que tanto, eu tive essa felicidade, acho que meus pais nunca me forçaram a nada, mas sempre me deixaram, Orientaram.
me orientaram de trazer valores pelo conhecimento, né? Então, é, Aham. já minha mãe, mesmo no, sempre se dedicou lá na fazenda, por exemplo, a entender as novidades, a ter bons técnicos acompanhando ela. E eu, quando eu comecei a cuidar lá da fazenda, fui lá para Exalc fazer cursos. Na época tinham cursos de extensão que eram feitos no final de semana, então eu estudava de manhã, fazia duas faculdades, inclusive, porque eu fiz faculdade de filosofia, então fazia faculdade de Direito de manhã, faculdade de Filosofia à noite, e no final de semana ou eu ia para a Fazenda ou eu ia para Exalc lá fazer os cursos, Piracicaba. em Piracicaba. E fiz vários cursos lá na FEALC de nutrição, de manejo de pastagens e tal. E daí fiquei. Que legal, cara. Não fazia ideia que você tinha feito isso aí, ô Francisco. Eu tinha amigos lá na Exalc e a vida universitária na Exalc é muito mais legal do que na São Francisco. É. É, a Você minha pedia paixão. benção para os veteranos lá? Vai que tem um Tipo aquela exalquiano coisa do aqui escutando a trote, gente. via os bichos lá andando de chapéu o ano inteiro, e, puta, vida de república. E daí eu falei, puta, o que que eu tô fazendo na São Francisco, né? E a Exalc tinha todo aquele ambiente da tradição, né? Você ia Sim. lá, pô, tem aquelas placas, não sei quem já viu, aquele prédio maravilhoso, toda a história da agricultura tá na Exalc, né? E tal. E daí eu falei, um dia eu tava lá na Exalc, vi a cartaz de transferência interna da USP. E eu falei, pô, eu vou me inscrever nessa prova de transferência. Tô craque, já até me ralei para passar no vestibular, não é possível que eu não passe numa prova interna da USP de quem quer sair da São Francisco, que era uma faculdade concorrida, para Exalc também, era difícil, né? E me inscrevi na prova. Quando eu cheguei e contei pro meu pai se decepcionou enormemente, né? Falou assim, pô, eu não vou Tô nem perdendo meu sucessor aqui. não tenho vergonha, não, eu tenho vergonha do que ele falou, né? Mas eu acho que hoje ele não, ele tinha que eu acho que talvez não sei se ele está certo ou errado, não sei, mas ele tinha aquela visão que muita gente tem, né? E acho que de certa maneira precisa olhar é, é, que a agronomia e acho que os prestadores de serviço em geral, né, não eram valorizados, né? Então, assim, o agrônomo que se dava bem naquela época, ou na época, ou a visão que ele tinha, era o grande fazendeiro que ia lá para Exalc, ia se preparar para ser o sucessor. E mais ou menos eu Uhum. mesmo, né, procurei Exalc meio por conta disso, né? Eu não E estava sua mãe era na minha professora na carreira, área? eu não estava pensando na minha carreira, eu estava pensando no meu patrimônio, né? Vamos dizer assim, né? Da Sim. coisa da minha família. E acho que esse é um pouco da pegadinha de que eu vejo muitos amigos, assim, às vezes se perdendo até, né? Porque, lógico que é bom, né? Você, pô, nasceu numa boa família, tem lá, tem uma coisa, acho que a gente tem uma responsabilidade com a nossa família, mas a gente também tem que ter uma responsabilidade com a nossa carreira e às vezes Com certeza. até que Conflito, pode ponto conflitar, energia que limitada, né? ponto, né? Tem. Você que trabalha muito com sucessão e a gente também, até que ponto você se dedicar, esse é um dilema do herdeiro, né? Vamos dizer assim, até que ponto você se dedicar à sua carreira profissional dentro da família ou fora da família é mais eficiente, né? Acho que esse Uhum. é o dilema que muitas famílias têm. E naquela época meu pai foi muito claro, falou, olha, você é sitiante, você nem é sitiante, você não é nada. Você, o dia que tal, você vai ser sitiante. Se você quiser dar uma vida digna para sua família igual você teve, você vai buscar a sua profissão. Sim. E naquela Sua época, mãe era professora, Francisco? Sua mãe era professora na área? minha mãe é Comentou professora que ela era de linguística. Minha mãe é uma linguística. intelectual, assim, vamos dizer assim, né? Ela Então, trabalha com teoria da linguagem, né? serviu muito então para a advocacia. Tal. Mas ela trabalha, ela se dedicou ainda muito à teoria da argumentação, estudou muito linguagem jurídica, assim, mas Que legal. ela é linguista. E daí então assim, não era da área agronômica, né? Sem dúvida não era. Aham. é, então assim, mas ela, por exemplo, ela que me incentivou, ela
Mesmo quando ela plantou os cocos lá, ela foi estudar, foi visitar plantios no Brasil inteiro e tal. E eu também, né? Quando eu fui, comecei a cuidar das coisas da minha mãe, uma coisa que eu fiz, o sujeito passava, falava, ó, vai lá conhecer minha fazenda. Eu ia. Na hora. Andei assim, E você considera que isso te ajudou muito depois na advocacia, Francisco? Essa compreensão da realidade do campo? eu acho Muito que, pouco. lógico, né? Assim, eu acho que a advocacia no agro depende, ela tem peculiaridades, né? Acho que você conhecer o ambiente, né? Então, assim, isso, para mim, eu que sou paulistano, nascido e criado e tal, sem dúvida, eu tenho mais facilidade de entender o mundo agro, porque eu tentei vivê-lo, né? Vamos dizer assim, minha paixão estava ali, né? Eu, assim, eu até brinco, assim, eu não fui exalquiano, portanto, né? Por uma exigência quase que familiar. Eu sou um exalquiano frustrado de coração, né? Eu tinha aquela vontade de ser, mas não fui, então vida que segue, né? Segui na advocacia, segui na advocacia não, segui no direito, inicialmente, que nem eu falei, fazendo duas faculdades. Eu sempre gostei muito da parte, assim, isso foi outra lição importante que eu tive com meu pai. Meu pai sempre me incentivou muito a estudar a parte geral. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, uma das coisas que meu pai fez foi levar a biblioteca para casa. Então, assim, eu no primeiro ano que você está naquele gás de estudar e não sei o quê, de conhecer, eu fazia meus trabalhos de direito civil com o Pouso de Miranda, que eu tinha a coleção inteira dentro de casa. Isso, Caramba. sem dúvida, Kelsen, leu a turma toda. o Kelsey era, assim, fora de ter feito a faculdade, né? Tipo, tinha mais. Então, isso me deu uma base muito boa, assim, né? Graças a Deus, assim, essa minha dedicação nos primeiros anos da faculdade me ajudam até hoje a ter uma compreensão muito boa do direito, Te- porque assim, eu segui à risca essa e te orientação. direcionou nessa linha civilista que você acabou adotando mais tarde Sim, academicamente? acho que um pouco sim, né? Pela bibliografia que eu tinha, pela percepção, mas eu sempre fui muito liberal, assim, né? Então, né, acho que. Mas aliás, eu sempre achei que eu fosse me dedicar muito mais ao direito comercial, né? Direito Uhum, empresarial. De fato, assim, sempre foi a minha paixão, assim. É, uhum. acho que hoje eu reconhecendo, estava até agora vendo debate sobre a reforma do Código Civil. E, e assim, na minha época, eu entrei na faculdade em 2002. Outro, né? Eu estudei, até tem aqui o código que eu estudei na faculdade. Eu estudei no Código Civil, na mudança, nos dois códigos, né? Eu tinha o código comparado e até hoje eu uso muito, né? Porque como eu tenho os comentários antigos do Código Civil de 16 e eles são muito melhores do que os de 22, que ainda são incompletos, né? É, eu sempre li muito, assim, sempre estudei muito Código Civil, essa coisa, né? Vamos dizer, acho que procurar os clássicos, procurar a base do direito romano, entender isso, né? Quer dizer, me dediquei, como não era tão CDF assim, eu não fui, por exemplo, na São Francisco, os mais escolados vão para ser monitor em direito romano, né? A sua primeira função na faculdade é ser monitor de direito romano. Eu fui para o IED, né? Eu era monitor de introdução ao estudo de direito, Aham. 4 anos seguintes da faculdade, que eu gostava dessa parte de filosofia, de teoria geral do direito, e acho que isso criou assim a base para uma compreensão sistêmica do direito. Mas, que nem eu falei, não tinha contato com o direito agrário, não conhecia, não era uma coisa que me pegou na faculdade. O que me pegou na faculdade foi muito o direito empresarial, né? Fiz trabalho, né? Depois eu fui monitor de direito comercial, né? A gente ainda chamava de direito comercial na época. Depois fiz meu TCC em arbitragem, em processo arbitral.
E foi só quando eu fui para pós-graduação que eu consegui juntar as duas coisas, né? Eu lembro na época, eu primeiro assim, né? Eu me formei em 2006. Uhum. Eu me lembro, eu peguei bem o início da discussão do Código Florestal, né? Eu me lembro que uma das causas que eu estudei na faculdade, que eu mais me choquei, que daí é porque um arrendatário nosso lá de Araçatuba tinha tomado uma multa, era um cara brilhante, o Antônio Ferrante, né? Espero que até o filho dele se formou advogado, quem sabe não entre não, por Olha justiça. só. Mas aí Escute aí, acompanhe o minhas conteúdo. minhas homenagens ao Antônio Ferrante, que era uma pessoa que eu admirava muito, cara que trabalhava de sol a sol em cima do trator, com a família, filho, tal, tal, e ele tomou uma multa ferrenha na nossa fazenda por plantar, teoricamente, na APP num lago de hidrelétrica, né? A época a resolução 202 do CONAMA. E essa foi uma das resoluções que foi alteradas, que foram revogadas, vamos dizer assim, pelo Código Florestal de 2012, né? E eu me lembro que na época, depois eu fui, era monitor de IED, lá de Introdução ao Estudo do Direito, de um grande técnico, acho que um dos caras mais importantes da CETESB aqui, que é o Queiroz, e que era exalquiano e depois fez Direito na São Francisco, e ele era meu aluno no IED. E, pô, a gente teve ótimas conversas. Ele é um cara que tinha uma compreensão do mundo e da vida muito maior que a minha, mas a gente conversou muito sobre essa questão do direito ambiental. Então, fui me interessando, né? E essa, por me interessar, fui parar na Rural. Na Rural, na época, 2004, 2005, tinha um grupo de jovens, era a gestão do Zazo. Ele montou um grupo lá dos jovens, os meninos do Polo lá, que eram todos amigos de festa e tal. Um dia o Abílio Junqueira lá de Jaburandi me convidou, encontrei ele no boteco lá na frente da FAAP. Ele falou, pô, nós estamos montando um comitê lá na Rural, comitê de jovens, mas é meio comitê jurídico, você não quer ir lá? E de novo, né? Acho que por isso que a importância do meu pai me incentivou, né? Meu pai falou assim, não, vai lá, que é importante estar nas associações e tal. Se você é lá sócio, bisavô foi um cara importante, né, e tal, lá na Rural, vai lá. E eu fui, Vai fazer a diferença. e foi muito legal, assim, porque daí eu comecei a ter uma outra visão, né? Assim, meio dessa participação política e tal. Mas era uma coisa que estava longe do meu dia, estava assim, relativamente perto do meu dia a dia profissional na fazenda, meio mais ou menos. No escritório a gente não tinha assim, lógico, a gente atendia fazendeiro, Aham. mas já atendia pessoas de patrimônio, mas assim, não era um foco, né? Meu pai não tinha essa visão empresarial. Meu pai era advogado, não era empresário, né? Então, Isso é bom você falar, Francisco, porque, por exemplo, eu mesmo sou um grande defensor. Eu falo, essa vivência, especialmente para o estudante ou para quem está chegando no agro, essa proximidade com a entidade representativa, ela ensina muito, né, para entender as principais dores, para trazer aquela familiaridade até com o cliente final ali, com os principais agentes que estão discutindo projetos de lei, resoluções, etc. eu acho que assim, né, o trabalho acho que primeiro, sem dúvida, né, acho que é muito importante participar das entidades. Claro, tem entidades de diferentes modelos, né, eu não conheço todas, mas Estruturas. eu acho que é a maneira, né, mais de você ter um conhecimento do que está fora do seu dia a dia, né? Acho que o que você não pode é virar um rato de entidade, daí você vai o trabalho político é legal, assim, quem gosta, quem normalmente está lá gosta, e daí às vezes eu vejo pessoas se perdem e acabam empobrecendo a sua carreira e não dá atenção para faculdade e tal, né? E assim, a entidade, o trabalho nas entidades, ele ele corre o risco de você achar que é um atalho, né? Ele não pode ser um atalho, né? Exatamente. Porque você tem a oportunidade de conviver intensamente com pessoas muito mais experientes que você. Então, assim, Exato. É uma escola, né? o risco que eu acho que você precisa fugir
assim, você precisa ter humildade de reconhecer que a experiência é importante, né? Assim, eu me Eu lembro. mesmo dou meu testemunho aqui, porque graças a, por exemplo, uma entidade que nós dois fazemos parte, né, acompanhamos, que é a Sociedade Rural Brasileira, eu tenho a satisfação hoje, o privilégio de aprender com você, de aprender com o Sérgio, que é um baita professor, Marcelo Junqueira, enfim, João Adrien, que foi da Rural Jovem também. Então, assim, é muita gente boa que está ali, que conhece, que vivenciou muita discussão do Eu não me agro lembro se e foi na sua turma, Veneiro, mas eu me lembro que uma vez estavam montando um comitê de jovens. Aliás, foi uma pena que não era essa época do gravado, mas eu me lembro que o pessoal, quero fazer um evento, o Rural Jovem, relançamento da Rural Jovem, sempre todo mundo é relançamento. E daí eu falei, olha, vocês querem relançar? Vocês não tem que convidar o João Adrien, vocês têm que convidar os ex-presidentes. E daí, acho que nós daí fizemos um evento com 6 ex-presidentes, todos foram. E acho que foi o melhor evento que eu fui na Rural, assim, sabe? Por quê? Foi um evento, primeiro, uma valorização, né, da história da entidade, e da experiência das pessoas, né? Acho que com a experiência que exatamente. uma pena que Eu nunca vi. não ficou gravado, porque aquilo daria um livro, daria um documentário, daria uma fonte. Aliás, acho que a gente até tentou gravar e ficou uma porcaria. E, e Eu não participei desse, infelizmente. Mas eu mas lembro que uma das primeiras me marcou muito quando eu tive a primeira reunião com o que foi apresentar lá. A gente tinha, enfim, tido a vitória lá num pleito que teve da Rural Jovem. E aí a gente foi ter uma reunião com o conselho. E aí teve um senhor, agora me fugiu o nome dele, mas ele pegou um dos conselheiros, pegou e falou: Ó, quero que vocês aprendam, vocês estão chegando agora, mas preceito fundamental aqui que a gente defende é direito de propriedade. E é, aquilo me marcou muito, porque é, eu não tinha essa clareza do quão importante a defesa do direito de propriedade é para o setor agropecuário. Então, assim, naquele início, eu estava no meio da faculdade ainda, e para mim foi um marco que eu olhei e falei, cara, isso é importante. Eu tenho que dedicar mais a estudar a história do direito de propriedade. Inclusive, já vou até dar um spoiler aqui, o que a gente está preparando para ser o tema do primeiro mini documentário aí da Pujante. A gente vai contar a história do direito de propriedade no Brasil. Então, vai muito bom, ser bem legal. muito bom. Tem bastante material aí para ser feito. Acho que isso é uma matéria fundamental. Sem dúvida, sem propriedade não há liberdade, né? Porque, assim, e algo que a gente precisa lutar muito, né? Acho que E você é um militante, né, na defesa do direito de propriedade, né? Você sempre está envolvido nessas discussões, seja em Brasília, em São Paulo. acho que isso eu desde cedo eu procurei. Eu lembro na época que eu estava na faculdade, tinha um jornal lá muito ativo, né? São Francisco é um ambiente político muito ativo, e com muita influência dos partidos políticos. Na época ainda que na minha época o centro acadêmico tinha muito dinheiro. E os partidos financiavam as campanhas para o centro acadêmico, e às vezes até porque eles se financiavam depois com uma coisa. E tinha um orçamento participativo, e a minha primeira luta foi contra a atribuição de dinheiro, de dinheiro do centro acadêmico para o MST, para fazer invasão de terra. Assim, né? E Caramba, e tinha isso, então. tinha isso, o pessoal dava dinheiro mesmo. Assim, eu me lembro no meu ano, lembro uma época, acho que doaram acho que R$ 200 mil, que Que era isso. dinheiro, né? Eu tô falando 2002, era 200 mil E dólares. saindo de um centro acadêmico de uma das melhores faculdades de direito, se não a melhor da história, Nossa. né? E eu me lembro que eu me juntei com a Luta Socialista, que era um partido lá que era contra, né? E daí, inclusive, é isso, você reconhecer a diferença e procurar na diferença a convergência, né? Acho que Exato, esse é o princípio da democracia. Você saber que você pode pensar diferente, você pode ter opinião diferente, mas você pode ter valores iguais, né? É, exatamente.
E naquele caso, né, eles nem defendem direito de propriedade, a luta socialista não defende direito de propriedade, mas defendia que era um absurdo você financiar um movimento com o dinheiro dos estudantes. E, Francis, uma coisa que muita gente comenta também, eu não sei se você vai ter algo assim para relatar, mas você teve uma vida acadêmica muito ativa, tem ainda, né? Enfim, passou por mestrado, doutorado e sempre foi na, na intensidade, assim, teve um período, um intervalo curto entre um e outro. Como que você avalia? Óbvio que vai ter o recorte ali do Largo São Francisco, mas como que você avalia essa questão das ementas hoje ao redor do país, em pós-graduações, exato. Na Eu grade curricular acho que do. assim, a primeira coisa, assim, até bem a sugestão. Eu falo assim, até bastante gente quando me procura e tal, eu adoro assim, o pessoal do escritório, de estagiário, eu gosto de dar essa orientação e me dedico até, olho os cursos e tal, acompanho, né? Sou professor de alguns cursos de direito agrário, Você mas é coordenador também, né? Em mesmo de outros, pós-graduação. aproveito para convidar todos para conhecer o curso lá da IBRAD. Foi um curso que a gente fez com muito carinho, né? Mas tem outros cursos bons, iguais. Iguais não, o nosso é melhor para algumas pessoas, né? Você É, que é professor tá conflitado, o não, voto tá conflitado porque é acho que professor das. acho que acho que essa é a inteligência que eu acho que vale a pena falar, né? Exato. Primeiro que a gente tem que estudar sempre. Assim, a primeira coisa assim, eu tô me cobrando, por exemplo, para voltar para estudar, acho que a gente precisa estudar sempre, todo dia estudar um pouquinho, né? E ter disciplina para isso. Estudar não é necessariamente você pegar, puta, todo dia. Às vezes pô, é pegar um assunto que te atender no dia a dia, pô, vai procurar um livro, vai procurar um artigo diferente, né? Quer dizer, não deixar de estudar. Mas na trilha, vamos dizer, de uma construção de uma carreira, que é o que você queria que eu falasse, e eu fiquei pensando um pouco nisso, um pouco da minha trilha, coisas que fizeram a diferença na minha coisa. Quando eu saí da faculdade, que nem eu falei, fiz filosofia, fiz o direito. O meu primeiro curso não foi na área jurídica e fez uma diferença, até hoje faz uma grande diferença na minha atividade profissional. Meu primeiro curso foi de contabilidade, eh, na, Olha só. e foi uma ótima experiência, porque, primeiro, não existe você trabalhar na advocacia empresarial sem uma boa formação em contabilidade, né? Quer dizer, isso não existe. Conceitos básicos ali são fundamentais para. Entender, conhecer um balanço, saber o que é uma análise financeira, saber como é que contabiliza, saber, né, o princípio das partidas dobradas e, e quando você está saindo da faculdade é onde você absorve as coisas, né? Então, assim, é muito mais difícil você aprender. Eu hoje tenho buscar um conhecimento totalmente novo do que naquela época, né? Sem dúvida, até pela capacidade cerebral, né? Então, assim, pela elasticidade cerebral. Então, assim, a minha primeira recomendação, todo mundo sai da faculdade, não busque cursos de pós-graduação na área jurídica. A segunda coisa que eu fiz, eu saí. Essa dica é diferente de tudo que eu já sei. E é bom isso, eu vejo com ótimos olhos, porque de fato essa sinceridade e transparência fala, pô, deu muito certo, agregou muito valor, né? E assim, realmente, assim, eu já tinha feito outros cursos, como eu falei, fiz vários cursos de extensão lá na Exalc, na FEALC, e tenho vontade de fazer outros. Outro dia até me inscrevi num, paguei e não fiz. Por quê? Também conviver com pessoas diferentes, né? Quer dizer, você perguntou, bom, lógico, fui lá, visitei fazenda, isso é bom, mas não é a mesma coisa, entendeu? Porque quando você está num convívio, vamos dizer, social, você não tem o seu cérebro não está coordenado
para criar novas relações, né? Quer dizer, relações emotivas que é importante, né, para você como ser humano, mas eu acho que buscar conhecimento fora da área jurídica, né, ele é essencial. Então, pô, eu não sou agricultor, mas eu entendo mais ou menos, né? Até hoje eu estou meio defasado, porque faz 20 anos que eu estudei isso. Mas eu ainda convivo, né, com os professores da Exalc. Lá hoje eu tenho a felicidade lá na fazenda que me dá assistência, o professor Moacir Corsi lá, que eu conheci lá atrás, nos congressos de pastagem e tal. Então, assim, isso me deu uma certa bagagem, um repertório, né? Acho que o advogado, Uhum. bom advogado, ele precisa de repertório. E pode ser um repertório cultural, precisa ser um repertório cultural, precisa ser um repertório econômico, precisa, né? Então, assim, buscar isso é fundamental, né? Acho que buscar, né, cursos de economia, cursos de outras vertentes do conhecimento, O né? próprio agro é muito multidisciplinar, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa companhia, uma multi, no setor de fertilizantes, e para mim foi muito enriquecedor de enxergar a empresa por dentro, né? Entender os vários departamentos, fazer um É, job rotation, trabalhar no crédito. quem trabalha em empresa tem isso naturalmente, né? Porque daí você é exposto a outra cultura, que não é a cultura jurídica, e na verdade a dificuldade normalmente do advogado de entrar em empresa é essa. E daí aí é o outro lado da moeda, né? Que precisa tomar cuidado, porque assim, o mundo é feito, a nossa vida, né? A nossa trilha é feito de escolhas, e a gente precisa tomar cuidado com os riscos das escolhas, né? Qual que é o risco de você se dedicar muito a isso? Você perder profundidade jurídica, né? E daí isso a gente vê até, às vezes, na bibliografia mesmo. Tava ouvindo de novo, né? Eu tava ouvindo na Casa das Garças, um ambiente de discussão de macroeconomia, de economistas, Armínio Fraga, só os Edmar Baixa, Gigantes. Alain, etc., ouvindo sobre o Código Civil. Eles também fazem isso, né? E a discussão lá era exatamente como era rasa, assim, a discussão, as propostas que estavam sendo colocadas, né? Quer dizer, falta de reflexão mesmo. Porque daí fica aquela coisa assim, meio de manual, meio de aula de cursinho, talvez, sei lá, assim, pessoas que acabam colocando coisas sem pensar sem refletir o que que vai fazer de diferença real. E no direito a gente precisa tomar cuidado, né? Porque assim, isso gera problema, porque daí você acaba falando besteira, né? Normalmente. Exato. Então, assim, também ir para um lado muito fora da área jurídica, que nem eu falei, eu fiz esse movimento, mas voltei. Fiz esse movimento, mas Uhum. tinha a preocupação de manter o conhecimento na área jurídica, me aprofundar, etc e tal. Então, acho que isso também é fundamental, né? Quer dizer, você também não pode perder nessa trilha. Se E você teve algum método, Francisco, assim, sendo até mais específico, que você utilizou? Acho que é legal falar disso. Eu aprendi com o Buranello uma vez, sobre um método de estudo de fazer fichamento, né? Lê o artigo, faz o fichamento como se fosse um voto, um acórdão ali. Então faz a ementa, analisando o artigo, o relatório, que é um resumo, podendo usar as palavras do autor, e a conclusão como se fosse o voto, que seria a opinião crítica. E isso me ajudou muito. Foi uma época que a gente tentou criar um núcleo de Eu estudo lá não no sou um cara IBDA bom lá. de metodologia. Eu confesso que a minha metodologia de estudo é ruim e caótica e por isso eu tive sempre muita dificuldade até de escrever. Mas eu tentei, né? Quer dizer, a orientação que eu tive, e eu tentei corrigir um pouco isso e consegui, a duras penas, fazer minha dissertação de mestrado e doutorado por conta da metodologia do Humberto Eco, né? Tem aquele livro, um livro clássico do Humberto Eco, Como Fazer uma Tese, que ele ensina a fazer fichamento, basicamente, né? E, Uhum, assim, sem dúvida, a questão do fichamento, sobretudo para quem vai escrever, ela é essencial, porque você acaba organizando as ideias e tendo onde buscá-las, né? Porque você pensa, exato. né? E daí quem tenha
Antigamente você fazia as fichinhas físicas e tal. Eu lembro do meu pai mesmo, que na época pré-internet tinha atrás da mesa dele as várias fichinhas de todos os artigos e tal, e não sei o quê. Era um índice perfeito de várias ideias. Que ele mesmo produziu a partir do estudo. Ele copiou do Teotônio Negrão, que também é um cara que inventou o código anotado e que tinha todas aquelas anotações no físico, né? Aham. Eu acho que hoje é um risco, né, das novas gerações. Eu sou um pouco, Perder isso, né? né, de você perder a capacidade de pesquisa, acho que a gente perdeu, e mais do que isso, perder a capacidade de organização e armazenamento do conhecimento, né? Eu vejo assim, né, que nem eu falo, né, eu tive a oportunidade de trabalhar, de aprender a trabalhar com meu pai. E meu pai era muito organizado nessa coisa, assim, sabe? Saía uma, ele lia o jornal, saía uma matéria de jornal, ele já mandava a secretária catalogar, organizar, tinha os fichários, os índices, e ficava tudo ali arrumadinho, de maneira que a informação estava disponível, né? A gente, como a gente tem o Google, eu falo por mim, assim, nem os meus artigos que eu publiquei eu tenho organizado direito, entendeu? No começo ainda eu tinha isso, de, puta, É, eu tenho alguns artigos publicados. Esse dia eu estava falando com o advogado aqui do escritório. Pô, eu já publiquei esse, pô, uns quatro, perdeu a cinco. capacidade de armazenamento das coisas. Assim, Exato. eu vejo outro dia, eu tava falando, bom, vai fazer concurso público, você precisa fazer um memorial, puta, tô lascado, entendeu? Porque ou vai coisa, ou eu não vou conseguir comprovar, porque eu não tenho essa. Não tive essa disciplina, não tive essa disciplina. Foi perdendo ao longo do tempo, né? E Isso é acho que, importante, cara. e acho que hoje em dia a gente tem cada vez menos, né? As pessoas não têm livro, né? Então, assim, eu ainda tenho aqui, né? Organizo a minha biblioteca, eu que organizo. Às vezes aí tento desorganizar, mas é difícil, né? Porque até a sua organização mental de conseguir catalogar suas coisas, ela é É um importante. desafio. É importante. E isso se conecta, Francisco, com um ponto aqui que eu queria muito que a gente refletisse, né? E você tem muito a contribuir com isso. É, uma reflexão sobre o que você via de principais problemas no direito agrário, no geral, ali quando você estava saindo da faculdade, iniciando a carreira na advocacia, né? E o que você vê de hoje para frente. Este desafio até doutrinário, de segurança jurídica. Eu sei que é muita coisa, não dá para abordar tudo, mas tem alguns pontos fundamentais, assim, que, principalmente quando nós vemos para a formação de uma nova geração de pensamento, né? E a É, ideia da Pujante é, de fato, transmitir essa experiência, de quem já está há décadas, para essa nova geração que está vindo. né, até para retomar um pouco, né? Eu me lembro quando depois eu terminei meu curso na GV, né, montaram aquela GVA, GV Law, não Uhum. tinha nem graduação. Eu fui fazer um curso de Direito do Agronegócio. Eu já gostava, que nem eu falei, eu já cuidava das coisas da minha mãe e tal. Já estava na rural, fui fazer um curso de Direito do Agronegócio. Na época, eu tinha até pouco tempo atrás, eu precisava lembrar quem coordenou esse curso, foi interessante para mim. Por quê? Como eu já estava em contato com o setor, já estava na rural, já li agroanálises, né? Vamos dizer que, né, era a publicação Ah, mais importante, né, na época lá. Eu praticamente conhecia todas as matérias, porque não tinha nada de direito lá. Aliás, foi uma frustração para mim, que eu até vejo até assim, que é o que eu falei do problema, do risco que a gente corre em estar numa relação muito próxima de uma atividade econômica, de você perder capacidade cognitiva e produtiva e reflexiva sobre a sua matéria propriamente dita, né? Então, esse curso era legal, assim, tal, interessante e tal, mas não tinha reflexão jurídica nenhuma. Tinha essa coisa das negociações internacionais, que era uma coisa que me
me chamava atenção. Eu até, uma época, achei que eu ia me dedicar a essa questão das negociações internacionais. Eu tinha uma, fui na França, fiz uns cursos lá de Direito do Comércio Internacional durante ainda a faculdade. Frequentei umas aulas, na verdade, frequentei só as aulas lá de Direito Internacional do Comércio. Gostava desse tema, o MC, contencioso do MC, né, tal. É bonito se ver, né? Fiz um curso na UNCTAD e tal, que era legal. Mas é, é isso, né? É uma coisa assim, na época era muito legal. Hoje em dia esfarelou muita coisa dessa organização, das organizações internacionais, mas era uma coisa muito pujante na minha época. Então precisa tomar cuidado com os modismos e precisa tomar cuidado de você perder capacidade reflexiva. No direito agrário, a gente tem um problema sério em relação a isso, né? É, porque, primeiro, a gente teve muita. Acho que a gente teve um vazio do direito agrário. O direito agrário no Brasil, na década de 70 ele foi muito forte, né? Não, assim, muito forte, especialmente por conta da corrente majoritária na época, na formação de doutrina jurídica, que era a novidade do INCRA, né? Então, assim, isso a gente vê, tem uma legião de professores que estão vivos até hoje, né? O professor Fernando Sodero era a estrela, né? Mas ainda se pega, por exemplo, a professora Maria Cecília Caldeira de Almeida, que é uma importante agrarista, ela veio dessa corrente do INCRA, ela era procuradora do INCRA. O INCRA era uma carreira, uma das únicas carreiras de Procuradoria Federal especializada até hoje, né? Acho que só há Que 3 bacana. anos atrás é que a carreira foi unificada com a carreira da AGU, mas ainda vários são concursados do INCRA, não concursados da AGU. E isso formou uma legião de pessoas que se interessam pelo direito agrário sob uma ótica importante, né, para o Brasil, sobretudo em determinado momento, da política pública da reforma agrária. Não estou dizendo de viés ideológico, né? Estou dizendo e a gente Sim, sim. precisa Uma tomar cuidado realidade, uma análise pragmática do porque, tema, né? assim, né? Lógico que o viés ideológico tem a ver com o viés jurídico, mas não necessariamente, né? Então, e a gente precisa tomar essa preocupação. Depois a gente, então assim, quando o Buranello, assim como eu, ele é de uma geração anterior que a minha, mas a gente viu os estudos do Pensa, né? Que é onde tinha esses estudos de direito e economia, não era bem delimitar, assim, né? A economia das organizações são reflexões sobre essa organização social, que tem uma dimensão jurídica e tem uma dimensão sociológica barra econômica. E daí, né, lógico que a gente usa muito a sociologia para explicar ou para orientar a percepção jurídica, mas a gente não pode perder a parte sistemática da coisa. E aí havia um vazio, né? Eu acho que havia um vazio de doutrina que hoje está sendo meio coberto aí com um renascimento do direito agrário, com novos estudos, que não trouxeram também nada de novo, né? Quando eu descobri, eu me lembro, tive uma grande surpresa quando eu descobri o trabalho do professor Fernando Scaff, que é meu orientador, foi meu professor no quinto ano de Direito Civil Aplicado. Mas não foi meu professor de direito agrário, porque eu não tinha disciplina, se eu não me engano, ou eu não fiz a Uhum. de direito agrário na faculdade, né? A Então, gente vê um desafio grande nisso aí também, né? Essa isenção, ou até mesmo uma pluralidade de visões, porque assim, é diferente pegar uma visão ali quando a gente lê o Renato Puranello, quando a gente começa a entrar em algumas teses que são repassadas, inclusive já tive estagiário aqui do escritório falando que estava trazendo uma tese de doutorado como leitura obrigatória do semestre na disciplina de Direito Agrário ali na Federal de Goiás, que é onde eu fiz a graduação, e simplesmente tinha um dos
tópicos ali da tese, era dos capítulos, era o camponês segundo o marxismo clássico, trazendo uma abordagem muito enviesada e que não que há problema em trazer essa visão. Acho que é uma reflexão, até pelo estudo, pelo aprofundamento, tudo bem, mas não traz o outro lado ali do conceito criado lá em Harvard, em 1957, uma visão um conceito adequado ali do que são as cadeias, os sistemas agroindustriais, que É, mas se essa é você a realidade. até, por isso que isso é uma falta de conhecimento, porque se você olhar os autores italianos, eu não me lembro se é o Hirte ou o Oppo, ele fala muito que o direito da empresa agrária, por exemplo, ele surge da União Soviética, né? Então, assim, não é só uma questão ideológica ou de posição e tal, mas é você reconhecer que a empresa De onde vem a origem do conceito. Exato. E deve ser aprofundado, né? acontecer. Agora, de fato, é um risco, né? Acho que a situação agrária no Brasil, historicamente, ela é um objeto de discussão sociológica, ideológica, desde tudo, na literatura, na história. E as ciências sociais, o direito é parte disso, também, né? É, assim, é muito mais legal você tratar do direito do trabalho sob uma ótica marxista, né, de oposição entre interesses, do que você se aprofundar na organização sindical, você se aprofundar nas relações políticas, você se aprofundar na própria constituição da relação jurídica, onde a simetria implica ou não em consequência jurídica, né? Então, eu acho que assim, essa parte do direito, da política do direito, né, eu diria assim, ela é um risco para quem quer trabalhar com agronegócio. E a parte econômica também, porque é muito mais legal você pensar o direito, né? Vou pegar uma linguagem, não quero fulanizar aqui, mas é muito mais legal você falar de cadeias, cadeias e cadeias e cadeias, claro, é uma coisa tal, mas assim, qual que é a relevância jurídica da cadeia? Estar numa cadeia. Claro, bom, tenho contratos coligados, eu mesmo organizo uma cadeia, tenho os contratos agroindustriais, As em que redes contratuais, e tal, sei o quê. Mas assim, na média, você trabalha com um produtor rural o dia inteiro. Os contratos são contratos coligados que ele celebra? Não, não, não. né? Assim, eu vou pegar uma outra E aí coisa. a O discussão é muito contrato, também do contrato contrato separitário ou não, né? por uma trading de exportação de grãos. Ele tem peculiaridades muito diferentes de um contrato de minério de ferro. Tenho minhas dúvidas. Vou pegar grãos aí, né, perecível, mas eu vou pegar algodão, sei lá, que é menos perecível. Então, assim, precisa tomar um pouco, ou cavaco de madeira, sei lá. É, então, assim, precisa tomar um pouco de cuidado, assim, sabe? O próprio direito agrário na Europa, ele evoluiu muito dessa parte da organização para o direito agroalimentar, né, onde se foca a regulamentação, né? E é importante a Uhum. regulamentação do direito agroalimentar na Europa. Aqui talvez essa é a mudança que vai ter, assim, né? Não sei, né? Eu diria assim, porque a gente não teve uma industrialização da produção ainda, né? Se a gente ainda Sim. está se organizando, assim, se pegar o direito Está agrário caminhando para isso, mas pode do Pará, potencializar a gente muito está mais. 50 anos atrasado da Europa. Continua 50 anos atrasado, né? A gente discutia estrutura fundiária na década de 70, que a Europa discutia na década de 10. A Europa começou a discutir organização empresarial da agricultura em 1940, com o Código Civil Italiano, e a gente está discutindo agora, né? Então, assim, né, essa discussão, superamos. O empresário, o produtor rural é empresário agrário, tem os mesmos direitos da empresa, tem que ser visto como empresa, né? Então agora vamos entender qual é a consequência disso, né? Então acho que assim, Exato. o direito na agricultura ele vai mudar muito, ele está mudando muito, não por uma mudança jurídica, né? Mas por uma mudança de status do produtor rural, né? Eu tenho falado isso
em alguns colóquios aí e tal, porque vale a pena estudar aí, olhar, até eu queria até voltar a estudar mais, sabe? Toda vez que eu penso, eu fico com eu fico com remorso de que eu penso, mas eu tá faltando leitura de coisas importantes, né? Mas na Sim. década de 20 quando mudou, no final da transição do século passado, do século XIX para o século XX, na Inglaterra teve essa mudança, né? Quer dizer, a propriedade deixou de ser um bem de raiz para ser um bem de produção, né? Olha aí o Dalton Abbey, né? Conta um pouco dessa história, né? Até da própria mudança que isso gerou nas famílias e tal. E é uma coisa que a gente está enfrentando de uma maneira meio caótica e tal, mas que a gente vai enfrentar agora, entendeu? Né? Porque deixamos de crescer, passou agora, as coisas vão ter que se organizar, né? Dentro do território que nós temos, né? Quando a gente tinha fronteiras agrícolas infinitas, né? Que não é o nosso caso mais, as coisas se organizavam pelo crescimento. Agora elas vão ter que se organizar pela organicidade, pela Eficiência, ciência, mas nós vamos ter que produtividade. criar novas estruturas, né? Criar uma nova cultura sobre a terra. Isso vai ter grandes transformações no direito agrário. Eu diria que, que a pessoa que quer estudar a fundo e fazer diferença no direito agrário não deve estudar. Eu acho que, sinceramente, assim, com toda sinceridade, eu acho que essa coisa das cadeias, que foi muito importante e tal, talvez seja uma perda de tempo, né, hoje em dia. Porque isso já está dado, já é conhecido, já, assim, não gera novidade, né? Eu acho que Sim. a gente tem que estudar o que que está além, né? O que que está além, talvez, é buscar outras, outras transformações que aconteceram, semelhantes, e entender como é que a gente aprende com essas transformações, né? Buscar experiência, né? Falar, bom, por que que você pega uma coisa que parece irrelevante, né? Mas a gente está, né? Você talvez está acompanhando isso, a nossa luta pela proteção possessória, né? Sim. Como é que surgiu a proteção possessória? Não sei se você viu já essa minha aula, mas a possessão possessória surgiu no Império Romano para dar uma solução para aqueles que não eram proprietários, para aqueles que não eram patrícios e, portanto, não tinham o direito de propriedade reconhecido pelo direito romano, mas que, por interesse de permanecer à produção de alimentos, os pretores falaram, não, eu preciso ter uma forma pretoriana, né, jurisprudencial, vamos dizer, numa linguagem moderna, para proteger aquela situação de fato, né, que não era uma situação de direito, né. A gente tem uma situação semelhante hoje no Brasil, né? Hoje nós temos um caos fundiário, por exemplo, uma pretensão da, de comunidades tradicionais, né, especialmente indígenas, que reclamam a dominialidade do território, né? Uma dominialidade pública, sim, mas uma dominialidade do território. Nós temos um questionamento da dominialidade de determinadas pessoas que têm, que não têm seus direitos reconhecidos pelo Estado brasileiro, né? Mas que estão ali produzindo, dando finalidade social. E, portanto, né, está no âmago da nossa cultura jurídica a proteção possessória dessas situações, né? Você garantir por meio de interditos uma certa pacificação social do status quo, né? E não obstante, a discussão que nós temos nos tribunais é o oposto, né? É você impedir a proteção possessória aquele que, presumidamente, não será reconhecido como proprietário. Por exemplo, em várias suspensões de liminares, de agricultores em territórios indígenas. Ah, essa discussão, né, jurídica, ela não vai ter bom fim se você não tiver uma discussão profunda, né?
Exatamente, com Sempre na certeza. defesa da E como proteção. é presente essa temática, né? Nós temos aí Exatamente. discussões de ampliação de área de reserva indígena, por exemplo, Total. é, Mas, novas demarcações. mas a gente não pode só olhar na superfície, né? Você não pode olhar, bom, é um conflito de, de índio contra não índio. Ah, bom, né? Quer dizer, acho que a preocupação que nós temos que olhar é olhar aquilo sob formas jurídicas, né? Assim, o que que Uhum. é exatamente essa discussão? Olha, essa discussão é reconhecimento de propriedade, reconhecimento de domínio, não reconhecimento de títulos estabelecidos, é criação de propriedade pública sobre propriedade privada, é o efeito da propriedade privada ou do direito individual sobre o interesse público, ou do direito ah, ah, do Estado, né? É, entender que isso invoca o princípio republicano, entender que isso invoca, né, a própria noção de estabilização social, né? Envolve tantas questões hoje, a complexidade dessa matéria, porque tem discussões envolvendo soberania nacional, outras discussões envolvendo o Mas, contato de organizações criminosas. Só que a raiz do problema dessa discussão do direito possessório, ela é muito anterior a esse contexto fático, social que a gente tá inserido ela é hoje. muito anterior, porque o direito, né? Essa frase não é minha, é uma, é uma linguagem, né? É uma Sim, forma de você explicar uma realidade, né? Não é a única, né? Porque a realidade ela existe independente do direito, né? Então, exato. assim, o direito ele não cria uma realidade, ele estabelece consequências para fatos, consequências que são eminentemente jurídicas, né? Que elas dependem depois do exercício do poder para que elas possam se efetivar na vida das pessoas. Então, assim, ter uma compreensão, né, de que você está discutindo o fenômeno jurídico, não o fenômeno econômico, não o fenômeno político, não o econômico-social, ela é muito importante se você quer prosperar na discussão jurídica. Por quê? Assim, o que que acontece no debate público, né? Uma perda da qualidade do debate jurídico, porque é muito mais fácil, muito mais legal você falar das outras coisas. Então, Sim. assim, né? Então, assim, essa é a preocupação que eu acho que os jovens precisam ter, assim, sabe? Que estão querendo se formar e tal. Claro, pensar o direito em si mesmo também é ruim, né? Assim, o direito ele tem que servir para alguma coisa, né? Já dizia o professor Tércio que o direito é uma tecnologia para a solução de conflitos, né? Ele é feito para ter uma utilidade, né? Ele não é uma construção social em si mesma. E, portanto, as decisões jurídicas precisam estar orientadas a essa finalidade, né? Mas ele tem uma sistemática própria, né? Ele tem uma maneira de organizar Sem dúvidas. o pensamento que não pode ser suprimida se você quer se dedicar a ele, né? E acho que esse que é o risco aí de você, mesmo dessa proliferação de cursos e tal. Exato. E a gente está vivendo um momento que, assim, tem essa proliferação intensa de cursos, as pessoas muitas vezes utilizando apenas com esse aspecto, visualizando, né, apenas esse aspecto utilitário do direito aplicado para sua profissão, para ter um sucesso profissional ali. E algo que a gente acredita muito na Pujante, Francisco, é que a construção de conhecimento ela é uma rotina, ela é um hábito, né? Daquela frase, né? A excelência é um hábito. Por isso que a gente prega os boletins semanais, jurisprudenciais, legislativos e esse nível de discussão, porque essa constância em afiar o machado, em aperfeiçoar, em se atualizar, mas não perder também esses momentos de reflexão filosófica, sociológica, sobre a função social do próprio direito, né, da ciência jurídica, isso é muito importante para formar, cumprir
foco, né, esse objetivo que nós temos dentro da Pujante, de formar uma geração aí especializada e militante, mais do que especializada, mas militando pela segurança jurídica do setor agropecuário brasileiro. Você sabe que eu tenho, já falei isso para várias pessoas, outro dia até comentei com o Albenir, né, que é meu amigo e sem dúvida é uma pessoa que fez uma transformação importante no direito agrário, ele tem um papel que às vezes é menosprezado, mas que Ele eu será um dos próximos convidados aqui. Eu já convidei ele, ele confirmou a agenda que não bateu ainda. o Albenir é um cara, assim, se existe hoje o direito agrário, assim, tão pujante, que nem vocês falam, tal, nós devemos dedicar ao professor Albenir, né? Acho que eu sou um fã dele nesse aspecto de que realmente, né, ele é uma pessoa que se dedica de corpo e alma, e coração e muita competência e fez renascer o direito agrário, né? Assim, bom, ele não tem filiação com nenhuma instituição universitária? Não tem, né? Vamos dizer, mas ele é o cara que fez o direito agrário. No Brasil, ele tem uma biblioteca maravilhosa, tem uma cultura jurídica importante e tal. E eu me lembro de uma pessoa que também, né, voltar um pouco, eu já estou saudosista da figura do meu pai, que Deus o tem. Mas eu me lembro, meu pai me levou para conviver algumas vezes no Instituto Brasileiro de Direito Tributário, que está vivo até hoje, e foi montado pelo professor Rui Barbosa Nogueira, que era professor titular da faculdade. E começou assim, né? Eu tenho vontade, assim, se eu o que eu queria fazer, até se a Pujante quiser fazer, eu quero fazer isso. Eu vou soltar a ideia e se você topar, eu topo fazer. O IBDT montou já há muitos anos e funciona ininterruptamente há muitos anos a mesa de debates de direito tributário. O que é a mesa de debates? Vão os 5 professores titulares da São Francisco toda semana. Iniciou isso no escritório do professor Rui, depois ele doou o prédio escritório para o instituto. Hoje já é um negócio que vende curso e tal, né? E, 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 e acho que tem uma sede até nova, boa e tal, que por muito tempo foi ali perto da faculdade, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, onde os advogados, não são assim os alunos, os advogados vão debater casos práticos, né? Pô, o cara tem um recurso no CARF, uma discussão judicial interessante e tal. Ele vai lá, é um pinga-fogo lá, acho que cada um apresenta 5 minutos o seu caso agora são debates de verdade, né? Assim, né? Pessoas de muita cultura, pessoas Exato. professores titulares, Envergadura acadêmica. uma envergadura, dali saem teses de doutorado, teses de mestrado, sai ali, tem uma preocupação que vai além da solução do caso, né? Não é um plantão de dúvidas. Ali é um ambiente Uma de reflexão da matéria. construção da matéria, né? E, de Bacana. fato, o IBDT é o centro de excelência em direito tributário no Brasil, né? Hoje o professor Chueiri segue essa coisa. Eu não sou do direito tributário, mas eu acompanho ainda de vez em quando. E hoje tem essa coisa já há muitos anos a reunião era gravada e degravada. Então você tem um arquivo histórico, qualquer assunto de direito tributário é um lugar de pesquisa obrigatória. Pô, porque o mais importante não é a gravação do áudio e hoje do vídeo, né? É a degravação Sim. no texto, né? Porque o texto Exato. é que pereniza as coisas. E E hoje isso, você tem, isso aqui pô, nosso, hoje você Francisco. tem robô que faz isso de graça. Antigamente era a Sim. secretária lá do É. IBDT que redigia. Toda a gravação nossa aqui da Carreira Pujante, ela vai ser transcrita, vai ser formado um material e depois nós vamos reunir isso como um compilado dos grandes nomes do direito agrário, direito aplicado ao agronegócio aí.
para disponibilizar isso. A Pudiante tem esse compromisso, como causa, embora seja uma empresa, ela se assemelha muito a uma instituição por ter essa clareza do que é a importância de se fortalecer o estudo jurídico, o pensamento jurídico no agro. Então, queria aqui formalmente declarar que eu aceito esse desafio aí como pujante. Tenho certeza que vai contribuir e aproveito para compartilhar a iniciativa de outros dois colegas aí que eu admiro muito, professores, Dr. Joviano e Dr. Tiago Castelhano, que são meus conterrâneos de Goiás, que lançaram agora recentemente a iniciativa que vai ser agendada no final do ano, se não me engano, em outubro ou novembro de 2025 deste ano, que a gente está falando, vai ser um fórum de estudos aí do direito aplicado ao agronegócio, para se assemelhar ali com aquele fórum de processualistas, enfim, de processo civil. Eu esqueci a sigla certinha, mas que é do professor Fred Didier. Então, a ideia é fazer esse fórum no segundo semestre para reunir vários juristas e publicar ali, votar enunciados da interpretação. Então, acho que não é a mesma coisa, a mesma proposta, mas pode ser complementar para discutir até mesmo linhas do que da nossa mesa ser levado pautas a serem votadas lá no fórum de enunciados do direito agrário, direito aplicado ao agronegócio. É interessante. Acho que assim, né? Toda o importante é você ter capacidade de ter relatores, né, das discussões que possam se aprofundar, né, na nos temas, né? Acho que Sim. a grande dificuldade é você ter discussões. Pessoas que vão dedicar nessas linhas, né? Nós estamos fazendo, nós conseguimos três parcerias acadêmicas aí com a AgroIDP, a AgroInsp e a AgroMac, do Mackenzie. Então, a ideia é fomentar, principalmente dentro desses grupos, essa produção. Então, acho que a Pujante pode funcionar só como um momento mesmo, aí, uma conexão, e a gente fomenta com esse pessoal que já está pesquisando dentro das universidades, aberto para outras universidades, viu, gente? Quem estiver escutando aí, com certeza a gente vai dar seguimento. E tá aqui lançada a pedra fundamental. Então, o topo tá alinhado com os princípios, com os valores. Vamos construir isso para ver se esse ano a gente consegue fazer ainda a primeira reunião. Precisa estruturar, mas essa é a conversa para outro momento. Aqui a gente está caminhando para a conclusão, né, Francisco? Obrigado pela sugestão e pelo desafio lançado. Obrigado também. Eu quero agradecer de coração, em todo o nome do time pujante aí, da comunidade, do clube de membros, de cada escritório apoiador. Gostaria de reforçar aqui que se a Pujante existe hoje é porque escritórios de advocacia que atuam no agro apoiam financeiramente a causa. Esse projeto não é do Vander, esse projeto ele é coletivo e que cada vez mais ele possa ampliar seu guarda-chuva aí para trazer mais pessoas, mais profissionais que apoiam, que participam ativamente, que ajudam a construir, porque a Pujante ela tem vida própria, é construída a várias mãos. Então, queria agradecer aqui, Francisco, mais uma vez, sua participação, sua disponibilidade de tempo, seu coração aí generoso de compartilhar sua vida profissional, sua vida pessoal, de dar essas dicas. Você que tem essa bagagem, essa percepção tão apurada do que de fato é importante, né, para se construir uma carreira de sucesso, de reconhecimento, com reputação, porque sucesso é um conceito meio relativo no mundo de hoje, mas aqui a gente considera o sucesso como essa construção sólida, de fato deixar aquilo que se torna um legado. Você que já escreveu alguns livros, já escreveu vários artigos, que tem essa preocupação social também de compartilhar, de transbordar um conhecimento que, a duras penas, por longos anos, foi construído da forma adequada e de forma muito sólida. Então, sem estar puxando, rasgando cedo aqui, mas reconhecendo mesmo esse trabalho que você sempre fez, que nós possamos
no próximo dia 24 de junho, ter a nossa imersão em contratos agrários. Tenho certeza que vai ser muito rica. Gente que vai estar lá como professores e com toda a comunidade, o clube de assinatura de membros aí da Pujante. Mais uma vez, muito obrigado. Não, obrigado você, Wander. É uma grande satisfação. O tempo passou rápido, mas com certeza acho que sobra, sobra aí vontade de participar, colaborar aí com os temas aí da Pujante, que a gente possa aí colaborar com novos projetos e sem dúvida que a gente tenha muitos legiões de novos agraristas aí, pessoas que gostam do setor e que realmente se possam se dedicar a estudar o direito, né? Essa disciplina que está tão em falta, né? Acho que as pessoas aí às vezes estão muito pragmáticas do ponto de vista de querer resolver os seus problemas, muitas vezes nem se preocupando com as consequências disso, mas a gente precisa de pessoas que realmente reflitam e queiram construir uma sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada, que é e com menos conflitos, né? Que é o objetivo da ciência jurídica. Parabéns aí Maravilha. pelas iniciativas e seguimos aí, né? Na próxima, vamos, conte aí conosco aí, vamos ter a aula de contratos agrários, né? E sem dúvida. Sim, depois a gente vai fazer a gravação do módulo aí das questões possessórias, com certeza vai enriquecer muito no clube de membros lá, no nosso núcleo de formação. Bom, com certeza, muito legal. Mas, obrigado, pessoal. Obrigado aí. Quem quiser se tornar um escritório apoiador, basta ir no site, tem a aba lá, tá aberto. A Pujante O agradece nosso muito o escritório está reconhecimento. apoiando aí. Eu não sei se deu Tá, certo, tá, porque tá, eu não sei se eu assinei nada, mas é, tá na fila aí, tá subindo lá já. boa. A gente alia. E também quem quiser participar, ter acesso a todas as imersões, aulas, cursos, tem a trilha de conhecimento, nós estamos subindo as aulas, tudo no clube de assinantes lá, o clube de membros. Então, também tá no nosso site, vocês conseguem acessar. E entre para a comunidade, que são os grupos de WhatsApp, que a gente tem muita troca lá sobre casos, discussões técnicas sobre artigos, pedem, enviam materiais, que é sempre muito rico, tá bom? Sigam nas redes sociais, YouTube Pujante, seu portal jurídico do Agro, Instagram Agro Pujante BR e LinkedIn Pujante, seu portal jurídico do Agro também. Grande abraço e até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.